E é impressionante que, embora tenha a presença da Polícia Civil e da Polícia Militar, o foco é pedir o documento e habilitação. Mas não se faz sarqueamento de ninguém, não se pergunta se o indivíduo tem mandado de prisão em aberto, não se faz busca no carro, não se faz absolutamente nada. Que diabo de operação de segurança é essa? Que passa o maior criminoso do mundo ali, ele não é questionado de nada. Só pede para saber se ele está com o IPVA em dia, com o documento em dia e se o pneu está direito. Eu vou me dirigir então ao Detran e à PL, mas antes eu quero compromissá-los. Os senhores estão aqui na qualidade de testemunha. Então, antes de fazer uso da palavra, preciso que façam aqui o compromisso à luz do Código Penal, artigo 345. Vossas Excelências têm a obrigação de falar a verdade. Então, queria que se comprometessem a isso, por favor. Existe uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, aqui em cumprimento os demais deputados componentes da mesa, em primeiro lugar. Existe uma questão de ordem que é a vedação do acesso à íntegra dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Doutor, a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem autos. O senhor é advogado, né? Sou advogado e a informação que eu tenho é que existe a informação um que ele deu. administrativo. Quem lhe deu essa informação, doutor? Doutor, existe um procedimento Quem lhe deu? administrativo. O senhor falou que o senhor tem informação. Estou lhe perguntando quem lhe deu essa informação. Não existe procedimento Não existe. administrativo? A CPI não tem processo administrativo. Absolutamente instrução nenhuma. Não tem processo administrativo. Ela não é... Ela recebe documentos que são mantidos em sigilo até a ocasião do relatório. Então, esses documentos o advogado ele tem acesso. Por força do artigo... Quem tem acesso? O advogado ele tem que ter acesso. Artigo 3º, parágrafo 2º, Lei 1579 de 52, doutor. Todas as testemunhas, todos os indiciados, eles têm direito a serem assistidos por advogado. Doutor, quem está dizendo que a sua cliente indiciada é o senhor. Doutor, ela está aqui na condição de indiciado ou testemunha, doutor, está previsto na lei. Doutor, o advogado ele tem acesso. A sua cliente veio aqui explicar fatos que envolvem diretamente a empresa dela. Sim, e ela além disso, faço menção aqui ao artigo 31, parágrafo 4º do nosso regimento interno. Quer que eu leia para o senhor? Por favor. Cadê o estatuto? Cadê o regimento? Deixa eu ler ali. Alguém tem regimento aí, por favor? O senhor está querendo complicar a situação que está bastante complicada já. Não, senhor presidente. Eu só preciso ter acesso aos autos para, inclusive, aferir a condição subjetiva da minha cliente. Doutor, eu vou ler o regimento para Vossa Excelência. Claro. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, dentre outros itens, parágrafo 4º, a divulgação dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação parcial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos, em plenário ou fora dele, sendo que a violação deste inciso constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI. Claro. O senhor, como advogado militante, e aqui temos 2 delegados de polícia, e eu sou advogado também, o senhor, quando vai a um inquérito policial, o senhor não tem acesso a todos os elementos do inquérito, sob o ponto de vista, sob pena de prejudicar a investigação. Perfeito. O senhor tem acesso ao motivo pelo qual a PL está aqui. Então, eu estou lhe dizendo, estou lhe informando. Aqui, não sabe? Quer que eu lhe diga? Não, eu preciso disso formalmente, doutor. O senhor está numa audiência formal, eu estou lhe dando ciência formal. O senhor está me dando ciência formal por motivo. E os documentos que instruem, o senhor tem que ter um fato determinado para abrir uma CPI. Fato determinado? As diligências na CPI que a empresa que o senhor representa faz a operação. Essas diligências foram materializadas em algum procedimento. Doutor, elas não são materializadas, serão materializadas por ocasião do relatório final, doutor. Mas o senhor não recolheu nenhum elemento de prova, nenhum documento? Apenas fotografias. Então, essas fotografias essa é a primeira reunião. Essa é a primeira reunião. As fotografias são elementos nossos, doutor. O senhor não vai ter acesso a isso. O senhor não pode ter acesso aos elementos de nossa convicção da investigação. Se o senhor tiver acesso a esses elementos, o senhor atrapalha a investigação. Não, quando o senhor vai a uma autoridade policial, a uma delegacia de polícia, tem 2 delegados de polícia aqui, sim, o senhor não tem acesso a todos os elementos da investigação, a todos os laudos técnicos da investigação. Porque senão o senhor atrapalha a investigação. O que o senhor precisa saber, eu estou lhe dizendo agora. A gente está numa audiência formal, e eu estou lhe dando ciência pela empresa. Aliás, peço que o senhor junte sua procuração de representação. Na verdade, foi apresentada no dia Doutor, 21. não tem autos, doutor. Foi apresentado. Vou lhe explicar como funciona uma CPI em qualquer parlamento. Existe uma secretaria das comissões. A secretaria ela é responsável por fazer o traslado do documento
de que a gente pede, dos relatórios que nós pedimos, e mantém a custódia desses documentos. Não tem autos físicos, o processo não tem autos físicos. Só tem documentos que nós pedimos. Por exemplo, o contrato da empresa com o Detro. Isso é um documento que vem à colação agora e vai fazer parte. E todos os documentos que fazem parte dessa CPI, a defesa entende que tem que ter acesso. É a primeira audiência, doutor. Hoje é a primeira audiência, doutor. Quando foi a instalação da comissão, senhor presidente? O senhor sabe, o senhor pode ver pelo Diário Oficial. Então, o Diário Oficial me relata... Só que ninguém falou a PL até agora, doutor. A gente só está até agora a gente está tratando exclusivamente da Naturgy. Hoje é o primeiro momento em que a PL participa dessa comissão e é citada nessa comissão. Sim. E eu vou lhe dar notícia agora. A notícia é a seguinte: diligências da CPI, diligências da Comissão Especial de Combate à Desordem, diligências da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, relatos enviados pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa mostram irregularidades na ocorrência das operações denominadas Blitz. A esses documentos a defesa pretende ter acesso. Doutor, não tem documento. Qual ponto o senhor não entendeu disso ainda? Doutor, me explique. Qual ponto? O senhor vai continuar insistindo na tese que há documentos? E vou insistir. Então eu sou um mentiroso. Não estou falando isso. Eu estou lhe dizendo que não há documentos. Mas o senhor também falou que existem documentos que foram separados. Não, o senhor falou que não há documentos na CPI. Doutor, no que diz respeito ao fato que a gente está tratando aqui, hoje é o primeiro dia dessa audiência. Sim. A audiência que realizamos até agora, que foram 3, elas dizem respeito exclusivamente ao serviço de gás no Rio de Janeiro. Então, os documentos que ali estão são relativos ao gás. Contrato da Narcos, de relatórios da Genersa e por aí vai. Hoje é o primeiro momento que nós estamos tratando de transporte, subvertendo inclusive um cronograma da CPI que abordaria transporte ao fim dos trabalhos. Mas, na última reunião, nós deliberamos que faríamos essa audiência em respeito às demais comissões que solicitaram essa audiência. Portanto, hoje é a primeira vez que a gente está tratando da matéria. Os documentos que, espero eu, tenhamos ao fim do dia de hoje é o contrato da APL com o Detro, basicamente as ordens de serviço do Detran, documentos da Fazenda, relatórios da Fazenda que falam sobre a arrecadação, são esses. Esse é o primeiro rol de documentos que vai instruir a CPI no que diz respeito às operações. Então, hoje, a APL está aqui por ser a detentora do contrato com o Detro, que está fazendo com que essas ocorrências e denúncias aconteçam. O que nós diligenciamos presencialmente foram irregularidades. A primeira delas, potencial prejuízo ao erário, uma vez que o contrato que a APL utiliza com o Detro é, em tese, para atender ao Detro e não ao Estado inteiro. Se fosse para atender o Estado inteiro, seria uma outra licitação e que certamente seria um preço menor, que essa é a lógica da vida. Quando você contrata algo maior, para uma demanda maior, o preço é menor do que para uma demanda pequena. Segundo prejuízo, os funcionários que lacram os veículos não têm poder de polícia para isso. Não é entregue ao cidadão um auto de apreensão. Os lacres são mal colocados porque a porta sempre fica aberta. Depois, os funcionários terceirizados, às vezes quarteirizados, eles não têm capacidade, não são autoridades para exercer o poder de polícia à luz do direito administrativo. Não podem sequer utilizar um lacre oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro, ao qual a APL e suas terceirizadas e quarteirizadas têm de bolão. Outra questão, sobre os pátios. Os pátios também são administrados pela APL. O que encontramos nos pátios é um descalabro, que vai gerar uma outra investigação, como, por exemplo, uma sala secreta com peças de automóveis, motores, balanças, amortecedores, pneus, o estado de conservação. São desdobramentos de investigações que ainda nos aprofundaremos, e todas elas envolvem a APL. Mas, de qualquer forma, entendo que se foram realizadas diligências, senhor presidente, elas têm que ser as materializadas. Claro que as futuras... O senhor é deputado agora? Não, eu não sou deputado. O senhor quer dizer como é que a gente tem que trabalhar? Não se a gente tem que materializar, o que tem que materializar? Não, só e a que tempo a gente vai fazer? O senhor está tentando impor a sua regra de trabalho à CPI. Não. Eu só preciso que o devido processo legal seja respeitado. Doutor, não tem processo. Qual parte o senhor não entendeu? Isso é uma CPI. O senhor não, pelo visto, o senhor nunca atuou numa CPI. Perfeitamente, deputado. O senhor nunca deve ter atuado numa CPI. Perfeitamente, deputado. Presidente, me causou estranheza a forma que o advogado da empresa explanou aqui que teve informações
sobre a CPI. A CPI corre em sigilo. Agora eu queria saber do senhor, quem deu informações do senhor? A audiência pública realizada no dia 5 de setembro, Vossas Excelências fazem menção à APL. A partir do momento em que Vossas Excelências fazem menção à APL e fazem expressas acusações à APL, imagino que tem algum lastro, alguma base. Imagino que Vossas Doutor, eu já Excelências... falei que a base foi a nossa fiscalização em loco. Exatamente, imagino que essa fiscalização tenha sido devidamente documentada para que nós O senhor possamos, acredita, inclusive, mas esclarecer. Doutor, a gente não tem que fazer nada agora. Perfeitamente. Isso será feito em tempo, por oportunidade do relatório final da CPI, que vai indiciar a PL ou não. Sim, O relatório, você sabia perfeitamente. que o relatório tem capacidade de indiciar? Sim, perfeitamente. Então é isso. De qualquer forma, Excelência, só pontuar Aliás, que a o senhor APL tem vai que- permanecer em aliás, silêncio. a PL tem que dar conta também porque que omitiu para o Corpo de Bombeiros informações criminosas, mentirosas da autodeclaração que ensejou, por exemplo, o certificado de autorização de funcionamento. E que recebemos denúncias que continuam funcionando, operando, mesmo com o bombeiro tendo lacrado o pátio, o deputado Rodrigo. Rodrigo, e deixar para o doutor o seguinte. Não, o senhor fez... Não entendi a centro- sua careta, doutor. Não tem careta não, doutor. Só não foi interditado o pátio. Ah, não? A cassação do certificado de aprovação é o quê? O senhor funciona... foi assim- cassado. O senhor não foi cassado? Não, doutor. O senhor não teve a possibilidade de ler, então. O senhor tem acesso aos documentos que instrumentalizam essas atuações para que eu possa impugnar especificamente Doutor, cada uma o delas? senhor vai continuar nos fazendo de palhaço? O senhor vai Fazendo continuar ninguém de insistindo palhaço. na tese que há documentos? Não, senhor. Imagino que E ainda exista que tivessem alguma coisa- documentos que são prova de um eventual indiciamento, o senhor não tem acesso, como não tem a autoridade policial, por exemplo. O senhor, quando vai a um cliente, se é que já foi alguma vez, a uma delegacia de polícia representando algum cliente, Algumas o senhor tem notícia do que o seu cliente está sendo investigado, o porquê que ele está ali. Se o senhor não tiver, o senhor pode entrar com a medida judicial cabível, a medida constitucional cabível. Acesso Aqui- integral aos autos, exceto as Doutor, o medidas senhor que não estão- entendeu que não há autos físicos numa CPI? O senhor não conseguiu compreender isso ainda? Esse é o ponto que eu justamente compreendo. A gente tem que ter acesso a tudo que está instrumentalizado. Doutor, na não CPI. tem Se instrumentalização. não Hoje é a tem primeira nenhuma audiência, doutor. instrumentalização, Doutor, repito, hoje é a primeira audiência. Como o senhor quer autos ou documentos de algo que está acontecendo pela primeira vez? estou sendo informado nesse momento que está sendo O senhor está sendo realizado pela informado por primeira quem? vez. Pelo senhor. O senhor não sabia se já foi, a PL já foi convidada antes? Convidada antes, não. Mencionada antes, sim, deputado. Ah, então não pode mencionar a PL. Pode. A gente vai à fiscalização, vê o conjunto de cagadas que a PL está fazendo e fica calado. É isso? Deputado, o senhor Não, eu estou lhe verificou em perguntando. loco? Eu estou lhe perguntando. É O isso? senhor verificou em loco Verifiquei esse senhor. e não reduziu a termo? Doutor, reduzir a termo eu faço ao tempo que eu bem entender durante a CPI. Perfeitamente. Até o relatório final. E não é o senhor que vai dizer que horas eu vou fazer ou deixar de fazer. De modo algum, quero interferir no trabalho dessa casa. Doutor, Só quero a orientação assegurar- para sua cliente é que ela fique em silêncio, é isso? Exatamente. Muito bom. O senhor está tornando a situação realmente muito boa. Presidente, muito agradável para a PL. deixar claro que nós temos 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias da CPI. Então a gente também não tem pressa. Então nós temos denúncias de pessoas que pagaram o final de semana sim e não conseguiram retirar o seu veículo no final de semana. O DETO tem conhecimento disso? Excelência, eu vou ratificar o que eu falei. No primeiro final de semana não há cobrança. No primeiro. Se o veículo for apreendido em véspera de feriado, não há cobrança relativa ao feriado. Se o veículo for apreendido na sexta-feira, não há cobrança relativa ao primeiro final de semana, primeiro sábado e domingo. Se o veículo não for retirado na segunda-feira até às 14 horas e lá permanecer até a segunda da semana seguinte, vai ser cobrada a diária do próximo sábado e domingo. Presidente, Faz constar. presidente, Consignar em ata, por favor. a senhora consignado, consegue deputado Pobel. afirmar que nenhum pátio cobra final de semana? A senhora tem esse controle? Há esse controle porque há prestação de contas. Não. Prestação de contas eu entendo, documentado. Mas a senhora consegue afirmar que nenhum pátio faz por debaixo dos panos? Porque não é possível que a gente Eu não tenha. consigo A gente tem uma afirmar, quantidade de pessoas que vão vir mentir por uma coisa que, isso. entendeu? É porque talvez tenha havido, quando a pessoa diz que pagou o final de semana, talvez ela esteja se referindo ao final de semana, que não é o primeiro. Rodrigo, Posterior acho à legal de sexta. pegar as testemunhas, juntar realmente Fazer a agora no cariação. documento, E digo mais, porque documentado. Sim. muitas pessoas falando da mesma Sim, coisa. e digo mais, se houver algum caso, está dizendo que há, eu não conheço, essas pessoas podem comparecer ao DETRO e pedir ressarcimento do valor, porque o DETRO vai exigir da empresa que devolva. Se houve cobrança não, acho que indevida, a questão aqui é muito além do ressarcimento, porque aí é má fé.
E aí o Detro teria que fazer o trabalho de fiscalização em todos os seus pátios. A gente está falando de leilão, a gente está falando de diária, a gente está falando de coisas que soma muito, mexe com muita gente. Então, assim, eu acredito que se a gente juntar realmente, como os deputados já têm feito a fiscalização, juntar as testemunhas e fazer realmente deixar claro para vocês que está havendo má fé e o Detro não está fazendo essa fiscalização devida nos seus pátios. Porque, me desculpa, uma pessoa chegar pra gente, uma não, várias, falando que foi cobrado no final de semana, falando que teve o leilão menos de 60 a 90 dias. O que ela ganha se ela tem como comprovar? Nada. Bom, Queria fazer mais uma pergunta, presidente. Deputado Poubel. É o Detro que confecciona o lacre com a descrição da APL? a questão do lacre é Não, o seguinte, existe um padrão, o Detro padroniza o lacre. O lacre é padronizado pelo Detro, Com as iniciais da APL. operado pela PL, sim. Onde está o controle disso? Tem o controle? É numérico, o controle é numérico. A senhora tem o controle, então, quando o motorista terceirizado, quarteirizado, está com um bolo de lacre no bolso, a senhora sabe exatamente de onde vem aquilo? Não. Para quem está indo, Inclusive, a senhora sabe tudo. em relação... Não sabemos. Mas aí... Senhora, há de se convir que lacrar um carro não é para um terceirizado fazer, é? Esse é a instância mais grave. Do agente de transporte. Essa é o ato mais grave do Estado sobre a propriedade de alguém. Lacrar o bem de outrem. Cá entre nós, não pode ser um prestador terceirizado fazendo isso em nome do Estado, concorda? Quem garante o lacre, a senhora deve saber para que serve um lacre, né? Para manter a integridade do carro, coisa que não acontece. O Detro tem conhecimento que os lacres da porta do motorista nunca estão colados? Tem conhecimento. E aí eu gostaria de fazer esclarecimento pelo seguinte. O proprietário do veículo que tem o seu bem apreendido, ele tem o direito de ir ao pátio para retirar pertences pessoais. Nesse momento não tem jeito, o lacre precisa ser rompido. Em relação às baterias, por exemplo... Eu não falei isso. Vou repetir. Não, e aí nessa hipótese tem que abrir. Não, é porque não tem como. Não, a senhora está com dificuldade de entender o que a gente está falando. Eu vou falar de forma mais didática. Presidente, então o Detro hoje terceirizando o poder de polícia, é isso que a senhora está dizendo? Não, porque o poder de polícia do Detro consiste na fiscalização de transporte. Ah, então o Detro... Então está rebocando os carros de forma irregular, porque não é transporte, está rebocando o Não, carro isso é a cidadão. interpretação do senhor. Não, mas Não, olha só. interpretação não, senhora. Todos os carros que nós Carro encontramos de rebocados pela passeio, PL é o carro de Detro passeio, pode pô. rebocar carro de passeio? Se estiver fazendo transporte regular, Se não pode. estiver fazendo transporte irregular, pode rebocar? Não. Não, tá. Então eu vou dizer para a senhora que nós temos filmado, documentado exatamente isso. Funcionários terceirizados dessa empresa lacrando carro de passeio que não estava fazendo Por nenhum força tipo de de transporte. convênios ou de acordos de cooperação técnica ok. que o Detro tem firmado. Agora eu vou além com a outros senhora. A órgãos. senhora Presidente. sabe que essa é outra discussão jurídica desses convênios, que é uma coisa esdrúxula isso que está acontecendo, de prejuízo para o erário do Rio de Janeiro. Então, todos os senhores aqui estão prejudicando o erário do Rio de Janeiro. Que Isso é nós, fato. vamos mudar Isso é por fato. força de lei, tá, deputado? E serão Presidente. responsabilidades por isso. Agora eu vou além. Só um segundo, deputado Marcelo Dino. Quando o Detro, né? Na verdade é um terceirizado, um quarteirizado, mas é o Detro com o lacre do Detro. Eu estou lhe afirmando, o carro, quando ele sobe na prancha, ele não vai lacrado à porta do motorista. A senhora tem conhecimento disso? Não tem conhecimento disso. Quem é o fiscal do contrato do Detro com a PL? Quem é o servidor fiscal do contrato do Detro com a PL? É o Porque Mauro Vilela. é tanta aberração, tanta ilegalidade, que esse servidor tem que ser chamado aqui para explicar por que ele não enxerga, não está Deputado vendo Rodrigo, isso. Voltando a falar do pátio, dos lacres, além dos carros não estarem lacrados na sua totalidade, e isso eu falo com prova viva, porque nós estivemos em loco fiscalizando os pátios, vocês retêm a chave dos veículos. Ficam lá dentro manuseando todos os veículos, entrando no bem do cidadão, pô. Encontramos veículos desmanchados, sem bateria, sem farol. O Detro tem conhecimento disso? E o transporte ilegal? O transporte ilegal, é bom a gente frisar, que a gente trata de pirataria aqui também, deputado Giovanni Ratinho. Ele fomenta não só a milícia, como o narcotráfico. São, infelizmente, trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, principalmente na pandemia, e que pegam o carro para trabalhar, para levar o sustento para sua família, e não estão regularizados e ainda perdem, são acharcados, tanto pela milícia quanto pelo narcotráfico. Perfeito. E o Detro, exatamente em cima disso, garantindo a segurança do passageiro que pega aquele transporte e do próprio motorista, a gente atua contra e tão somente contra o transporte irregular. Olha, eu moro em Jacarepaguá.
um aplicativo do meu condomínio, as pessoas botam lá, Detro na Avenida das Américas, é o Detran fazendo a operação. A população não consegue distinguir o que é Detro e o que é Detran. As pessoas pensam que o Detro prende todos os carros. Não, mas e, na isso verdade, não é. a culpa é de vocês. Mas deixa eu te falar, a forma arbitrária que vocês tratam a população está culminando nisso. Vocês estão sendo odiados igual o STF, cara. Dentro do Detran, tá igual o STF, odiados nas ruas, cara. E a APL. Porque vocês são arbitrários, pô. Então, deputado. Olha só, eu tenho imagens aqui de um funcionário, um agente do Detran, dizendo que vai invadir a casa para pegar uma pessoa, pô. Infelizmente, Você teve posse disso? não temos conhecimento disso. O Detran dando tiro em cima do trabalhador, com cegonha. Eu tenho tudo aqui, o caminho pro senhor. A autarquia... O senhor tem conhecimento disso? Não temos conhecimento. Vocês estão com o Lula, vocês não sabem nada que acontece no pátio. Não sabem nada que acontece na rua com o Detran. Deputado, a Figura autarquia... meramente decorativa lá no Detran, pô. E aí a população não tem defesa. Não tem direito à defesa, porque é a voz do agente autoritário apreendendo o veículo dela. E muitas das vezes nós temos relatos e imagens. E aí eu pergunto à APL, pergunto a vocês. Você não tem coerência nem com mulheres, cara. Vocês não têm coerência, e eu falo pro Detran também, nem com cadeirantes. Tem vídeo de uma senhora sendo largada na estrada de Japeri 10 horas da noite, sem sinal telefônico. Vocês apreenderam o veículo dela e ela ficou largada lá, pô. Cadê o bom senso? Cadê o bom senso do cadeirante que ficou na estrada? Covardia com as pessoas. É o que vocês fazem. Isso é normal, o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é normal. E eu vim pra cá, só escuto resposta genérica, pô. Ninguém faz nada, pô. Então o que nós estamos constatando é o quê? É mentira. Descaso total. Eu fui no pátio, nos dois pátios, de Leopoldina e de Vargem Grande. 90% dos carros são trabalhadores, pô. É carro de cachorro-quente, é carro de toldo, é carro de pipoca. Pelo amor de Deus, verdureiro, encontramos verduras estragadas dentro do carro, não puderam tirar as verduras. Tá no vídeo, pô. Isso é normal? Se coloquem no lugar deles, tem empatia, pô. Vocês não estão tendo empatia com o cidadão. O cidadão está se fudendo 24 horas por dia. E o Estado comendo o rabo do cidadão, cara. Não dá mais, não dá pra aturar mais. Desculpa meu linguajar. Eu tô falando que eu tô transmitindo aqui o sentimento do povo da rua para com vocês. Detran, APL e Detro. Nada mais, é o sentimento. Quando eu falo que vocês estão odiados igual o STF, estão odiados igual o STF. Vocês e a máfia, a milícia montada pelo Eduardo Paes aqui, que acabou com o trânsito no aeroporto, pô. 2 horas pra chegar no aeroporto. 4 horas da manhã. Pelo amor de Deus, pô. Tem um bom senso, pô. Vamos fazer uma política de educar, de orientar. Não de querer arrecadar o que está acontecendo, pô. Só arrecadação. Essa PL presta um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro. Um desserviço. Mexendo no bolso do contribuinte. Tirando aquele trabalhador que muitas das vezes tem o seu carro como instrumento de trabalho e jogando no desemprego, pô. Quem vai sustentar aquela família? A PL? Detro, Detran? Não vai, pô. E batem aqui na nossa porta. De todos os parlamentares aqui, sabe por quê? Nós estamos na ponta. Nós estamos eleitos pelo povo, pô. Pra vocês é mole. Arrecada, bota o dinheiro no bolso, vai pra Angra, viaja, dane-se o povo. E o povo sem um carro, sem sua moto. Diversas motos com baú, deputado Rodrigo Amorim. Com baú. Você vê que é trabalhador. Nós não somos contrários a operações policiais, pelo contrário. Essa bancada aqui é a única que defende a polícia do Estado do Rio de Janeiro. Em todos os sentidos. Somos contra a vagabundagem, contra as drogas. Mas como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim, vocês nem sarqueiam, pô. Só pede documento, olha opinião e carro, frente. Pelo amor de Deus, pô. Todo mundo já passou por isso, todo mundo já tem parente já passou por isso, pô. E não dá pra vir pra cá com essas caras cínicas, tentando enganar a gente, pô. Não aguento mais isso. Não dá. Ô, Bel, Presidente. permite uma parte? Deputado Giovanni Ratinho. Que bom que o Rafael, né, disse que agora os agentes não vão estarem sendo monitorados e monitorando as operações, não é isso? Já estão, deputado. Então vocês vão ter que começar a apreender os próprios reboques. Porque segundo as vistorias, tem muitos reboques. Você pode pegar a informação precisa que eu estou falando. Que não tem a NTT. E todos os veículos de carga remunerada tem que ter a NTT. Muitos não têm. Quem está dizendo Verdade. isso Verdade. é o artigo 14 Verdade. do CTB. Não sou eu, deputado Giovanni Ratinho, não.
Segundo Verdade. o Conselho, o COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, existe uma resolução 241 que os veículos de carga também têm que estar emplacados com a chapa de carga vermelha. Muitos não têm. Verdade. E vou mais além. Segundo o COTRAN, Quase o nenhum. Inmetro e o CTB, os veículos de carga bruta superior à tara de 4.536 quilos precisam estarem com tacógrafo. Nem os ônibus estavam. Tacógrafo sem funcionar, quebrado. Então, que bom que você me deu essa informação, que agora a comissão vai poder estar nas ruas e podendo fazer valer o direito do povo. Porque os reboques têm que ser apreendidos também. Porque eu estive vendo as operações, o deputado Amorim, deputado Pobel e Alan Lopes, onde eles foram fazer uma fiscalização em frente à sede do Detran. E ali não tinha um agente, o próprio agente do Detran, ou o policial militar, naquela ocasião, para poder apreender aquele veículo em mau estado de conservação. Mas se fosse um cidadão, o veículo ia aparecer ali, o agente público, para poder fazer o auto de apreensão do veículo. Quando o Aqui, lacre pra eu não conseguir. vem em nome do Detro, pode existir um lacre em branco só com uma numeração? Não tenho conhecimento de que Mas- Ah, existe. então nós existe. temos dezenas de fotos de carros lacrados sem a tarja do Detro, todo em branco, só com a numeração. O Detro fiscaliza isso? Só um minutinho. O Detro permite que uma empresa use um lacre que não seja um lacre do Estado? Aí, era aí que eu ia chegar. Ah, No chegue, lacre então branco. chega. A gente A gente quer que a precisa senhora chegue, vai definir lá. aqui se pode ou se não pode. Não, já Porque não não adianta, pode óbvio que utilizar não o pode. lacre do Detro e também não pode utilizar o lacre branco. Pode usar o Qual lacre do- seria a Pode usar o terceira lacre do Detran solução? com a gente credenciado. Senhora, Mas o agente do funcionário- Detro não faz fiscalização de segurança nem de trânsito. Então por que eles estão usando o lacre do Detro se o Detro não faz? Não, o Detro não está fazendo. Mas o, não, mas não, o não, Detro não, fornece para o Detro fornece Ele agora é a nova pro força terceirizado, o Detro fornece pro terceirizado, mas ele não tem responsabilidade, é Peraí, isso? peraí. Não, peraí. Acho É que- tão Não estapafúrdio. estou acreditando. Calma, Esse calma. lacre aqui, ó, esse lacre aqui, por Esse exemplo. lacre é o lacre que foi aprovado pelo Detro e aí os reboques são utilizados Tá, por o lacre força. tá escrito só por força. lacrado. Só isso. Só um Senhora, minutinho. Os lacres. Quem a confecciona remoção os não é o lacres? lacre. A remoção, ela é feita por força do convênio que o Isso a Detro gente já tem entendeu, com senhora. outro órgão. Tá, isso a gente Então já não é entendeu. uma operação do Detro, vamos lá. mas a vamos- não, não, não. logística é Não, proporcionada pelo Detro. Discordo. Presidente. Vamos lá. A senhora deve conhecer o mínimo de direito administrativo. Né? Pode dizer que sim. É, alguma então, se a senhora tem um contrato com os reboques, APL ou com quem quer que seja, a senhora é responsável por essa operação dos reboques. Seja uma operação própria do Detro ou para apoiar outro órgão. Concorda comigo? Concordo. Mas vamos- Ação de vamos combinar uma fiscalização coisa? que não foi praticada Para com pelo essa Detro, mas o conversinha. Detro acaba Vamos- ó, respondendo por Vamos isso. fazer um acordo para a gente continuar no bom termo aqui. Para com essa conversinha, com esse papo furado, que não são ações do Detro. Se a senhora tem um convênio que alguém botou arma na sua cabeça para assinar esse convênio, a senhora foi coagida a assinar convênio com o Estado, se a senhora assinou o convênio, é porque há um interesse do órgão, concorda? O convênio está vigindo. Aliás, a gente não teve acesso a esses convênios ainda. Eu tenho aqui, se você Tá, quiser cópia. claro que quero. Quero de todos. Com a polícia civil, com a polícia militar, com o Detran, com todo mundo que está na rua rebocando, usando o Detro. Então, vamos lá. É de interesse do Detro. Então a operação não é finalística do Detro, mas é o Detro que está fazendo, ora. Se o reboque é do Detro, é o Detro que está fazendo. Então a senhora está me dizendo o seguinte: é o Detro que está fazendo, concorda? É o Detro que está fazendo. Então a senhora responde pelo servidor que está na ponta, a senhora responde por danos a terceiros, é a senhora que responde, porque o contrato é seu. E a senhora responde pela operação em si. O lacre, quem faz é o Detro. Então eu dou a resposta à senhora. Quem deveria lacrar o carro dos outros, se é que é o caso de lacrar, de rebocar, que a gente está discutindo aqui, é um servidor público com o poder de polícia do Detro. Coisa que não há em nenhuma operação. Só são pessoas terceirizadas, motoristas dos reboques que lacram o carro das pessoas. Esse é um fato que eu estou lhe dizendo. Além disso, nessa operação, há um lacre, em nome do Detro, que a senhora diz que mandou recolher todos. Deve ser do marimbondo. Deve ser do Tropa de Elite.
A senhora recolheu todos os lacres, ou vai recolher. Só que a empresa está lacrando com lacre em branco, só escrito lacrado, ou um lacre em branco, sem nada, ou um lacre escrito APL. Temos fotografia de todos esses lacres. O que é muito grave, talvez seja mais grave ainda do que usar o lacre do Detro, é usar um lacre aleatório em branco. A senhora já viu isso, um lacre em branco? Pois a gente já viu. Vai lá no pátio da APL que a senhora vai ver. Os caminhões chegando, os carros chegando, rebocando outros veículos, com lacre em branco. Estou lhe dando outra informação, já que o seu fiscal não tem a capacidade de enxergar nada que a gente enxergou. As portas dos motoristas não são lacradas na operação. Por que a senhora permite isso? É uma pergunta. Por que a senhora permite isso? Eu já Ou então pode respondi. falar, não tenho conhecimento. Não, eu já respondi. Então a senhora não tem conhecimento. No Concordo. pátio, os veículos Não, precisam ser tô falando- manobrados para serem parqueados. Eu não estou falando do pátio. O carro subiu a prancha. Ele não tem lacre na porta do motorista. Quem Nenhum. não lacrou a porta errou. Errou, né? Quem Então não lacrou todos. a porta errou. Todos erraram. Depois, todos, estou lhe afirmando, todos são assim. Qual a autoridade que o Detro tem de confiscar a chave do carro das pessoas? Isso é É uma crime. questão de guarda. Ah, uma questão de guarda. A senhora reboca Não meu tá carro confiscando, e eu ainda tenho tá que dar a chave. guardando o carro. Quer que eu te dê a resposta? É para na hora de leiloar não ter prejuízo mandando fazer chave. Essa é a resposta. Aqui não tem tolo, não. A senhora acha que tem tolo aqui? A senhora acha que tem otário aqui nessa mesa? A maior Vocês tomam a chave das pessoas irregularmente. Isso é crime. Se não for crime de furto, ou de coação, ou de apropriação indébita, tem 2 delegados aqui que podem classificar e tipificar melhor isso. Vocês obrigam o cidadão a entregar a chave do carro. Isso é crime. Vocês não têm autoridade, nem o Detro, nem o Detran, nem a polícia tem autoridade para isso. Vocês tomam a chave das pessoas. A senhora tem conhecimento disso? Eu vou repetir que... Não, eu que vou repetir. Não, A resposta é sim ou não, quando chegar senhora? no meu momento de A responder, eu vou resposta é sim ou não? responder. Então, o momento Está é no agora. meu momento? A senhora tem Então eu vou conhecimento. aguardar o senhor me dar a A palavra. senhora tem... A resposta é sim ou não? A senhora Quem sabe o que eu tem respondo sou eu. Eu conhecimento. respondo, Então, eu respondo. Para de Se é tergiversar. sim, se A não, senhora não, tá sou eu que digo. tergiversando. A senhora está tergiversando. Responda a gente se a senhora tem conhecimento, se o Detro tem conhecimento que a chave do veículo das pessoas é confiscada na hora do reboque. A senhora tem conhecimento disso? Eu vou responder. Eu apresentei ao senhor um relatório que está aí, está disponibilizado a todos os membros da mesa, e o senhor vai constatar que a maior parte das remoções se dão em operações de fiscalização do Detran. Se alguém confisca a chave, e esse foi o termo que o deputado utilizou, né? O deputado utilizou o termo confisco. Sim, qual é o Esse outro alguém termo que a não é senhora o usa? agente do Detro. Qual é Tá o outro aqui termo que a senhora usa? Não, tá se a senhora, aqui se a senhora está aqui criticou o termo, a senhora tem que ter o outro. Rafael que pode me dizer Então passa pro se no Rafael, por caso favor. de remoção de veículo por transporte ilegal, a chave é apreendida. Senhora, a senhora criticou minha terminologia. É confisco sim. Qual é o outro termo que a senhora tem? Pede emprestado a chave? A senhora pede, por favor, cidadão, me entrega a chave do seu carro. É assim então, né? O empréstimo. É isso? É o empréstimo da chave? Então, deputado, no caso de apreensão de transporte, que está fazendo transporte ilegal, eu acredito. Não, ô, Rafael. Não é transporte legal. Porra, a Só- gente tá só um falando de minuto, fiscalização na não, rua, não, cara. só um minuto. Porra, a gente vai ficar até que horas aqui com essa palhaçada que você tá fazendo? Deputado, Porra, tem algum palhaço aqui, cara? negativo. Caralho, a gente tá falando da porra da fiscalização na rua. Não tem transporte regular não, cara. Deputado, eu tô falando. Porra, eu tô sobre falando do fiscalização. reboque utilizado com o teu contrato. Deputado, eu estou falando sobre fiscalização do Detro. Porra, não... Ué, você não o continua Detro insistindo? não está apreendendo veículo de cidadão sem ser de transporte ilegal? Se o senhor achou Ah, que eu pelo não amor estou de Deus, porra, então... Se, respondendo a gente Ninguém não tá tá aqui de falando de brincadeira, transporte não, regular. A gente, Ok. então, de uma vez por todas. Ok. A gente não está falando de transporte regular. A gente está falando do seu reboque do Detro, que está na rua fazendo covardia com as pessoas. E eu estou lhe afirmando, essas pessoas são obrigadas a entregar a chave do carro. O Detro tem conhecimento disso? É uma pergunta objetiva. Ela não respondeu e eu quero uma resposta sua, em nome do Detro. Ok, vou lhe responder. Me responda. Quando é rebocado o carro, a chave é retida para fazer a manobra do veículo dentro do pátio. E o senhor considera que isso é legal? O senhor tem amparo legal para isso? Para reter chave de alguém? Doutor, eu não sou nem Não, fiscal a nem pergu- gestor alguém do contrato. Detro tem que me responder. Eu não sou nem gestor Alguém nem fiscal do Detro tem contrato. que me responder Eu estou isso. lhe respondendo o que me compete. Senhor porque eu Rafael, alguém do Detro tem que responder isso. É uma pergunta na CPI, vocês têm a obrigação de responder. Então, eu, como Com que representante amparo do legal Detro- o Detro... Qual foi a palavra que o senhor usou? Retém.
retém a chave do veículo dos outros. Então eu, como representante do Detro, peço aos senhores para poder, posteriormente, dentro de dias, poucos dias, informar por ofício então o senhor a essa concorda, comissão. o senhor está afirmando aqui, ratificando as nossas informações, que isso acontece. Não, eu estou Ou o senhor dizendo... tem direito também de dizer que isso acontece à revelia dos senhores. Não, o que eu posso dizer para o senhor é que a chave é retida para poder manobrar os veículos Senhor dentro Rafael, do pátio. a minha pergunta é, o Detro tem conhecimento que a chave é retida, sim ou não? Deputado, Claro que sim, né? Acabou de dizer que eles retêm a Ela chave para falou fazer. que é o Detran Claro. que retém, pô. deputado, Não é o Detran? Lógico que há ingerência, Mas senhora. ela O ali reboque falou é que é o seu. Detran que O reboque retém. é seu, senhora. O reboque é seu, a operação é sua. Então, a então operação é sua. Presidente, Senhora, se coloca um lacre do Detro, tem um agente terceirizado em nome do Detro, que lacra o carro das pessoas e retém a chave do carro das pessoas. Vamos ser objetivos. Eu quero saber, de forma oficial, o Detro tem conhecimento que a chave do carro das pessoas é retida na operação? o senhor permite... O senhor já acabou de falar, sim. O senhor permite que eu responda Pois não, oficialmente pois não. através de ofício? Não, eu estou perguntando agora. É porque eu sou O senhor assessor pode da ficar diretoria entalado. técnico O senhor operacional, pode- não então. sou gestor nem fiscal do Ué, contrato. a diretoria técnico operacional, a gente está falando de operação. Não, se o mas senhor a gente não tá se o falando senhor não do souber essa contrato. resposta, Não, a gente se não o tá senhor não falando do souber essa contrato resposta, O senhor vigente disse que não da sabe a PL. resposta, mas o senhor disse que eu estou as chaves pedindo- são retidas para manobrar os carros dentro do pátio, então você já respondeu. Eu disse que eu acredito que as chaves são Ah, retidas não. para manobrar os Deputado, veículos dentro do pátio. Partindo do princípio que é verdade, as chaves são entregues no momento Ok. da apreensão. são entregues Eu posso não. responder? As pessoas Só um minutinho, por favor. determina Por que gentileza. pegue. Determina. Por gentileza, eu posso dizer que esse procedimento de pedido, entrega, retenção, seja lá o termo que for utilizado, de chave, não está previsto no termo de referência, não está previsto no contrato. Se isso acontece, é o arrepio do contrato. Nós não temos conhecimento. Nunca houve A nenhuma senhora queixa. acabou de falar que tem conhecimento. Nunca houve nenhuma queixa, o senhor está dizendo. A senhora está sob juramento. Eu estou tendo está conhecimento sob agora, na compromisso. qualidade de convidada, mas A isso senhora- para mim é indiferente. A senhora é testemunha aqui, tem a obrigação de falar a verdade. Eu não estou mentindo. Eu só estou Eu não alertando. estou Eu mentindo. só estou alertando. Não, eu sei. Eu só estou alertando. Foi ato número 1. É, eu só estou alertando mais uma vez. Foi tá? ato número 1. O que eu posso dizer é o seguinte, não há previsão contratual, não há previsão no termo de referência, não há essa recomendação e não há queixa. Não há queixa de cidadão. Ah, não? A ouvidoria do Detro, não há nenhuma queixa nesse A ouvidoria do sentido. Detro deve ser surda. Não, a Porque ouvidoria ninguém do Detro fala é com a bem ouvidoria do atuante, Detro. inclusive. É muito, eu tô vendo como é Então, o atuante. que eu posso dizer é o seguinte, se há entrega, é no momento de apreensão. Eu perguntei ao Rafael se é procedimento de fiscalização Ele dela. acabou de falar que é para manobrar os carros do pátio, então é um procedimento do Detro. Deputado, eu estou partindo das falas do senhor que está aqui falando a verdade. senhor não tinha conhecimento então, disso, né? O que eu estou falando O pro senhor não tinha conhecimento disso? Desculpa, deputado, mas eu posso responder? O senhor tinha conhecimento disso ou não? Eu posso... Vou responder O senhor acabou de falar. Eu estou aqui falando diante das falas dos senhores. Exatamente. Aí eu estou retrucando. O senhor então não tinha conhecimento? Embasado na fala do senhor que fala que garante que a chave é retida, eu tô falando, eu acredito Então, que a chave antes da seja minha retida fala- para manobrar o veículo Senhor dentro do Rafael, pátio. então Apenas antes da então minha fala o somente senhor não isso. tinha conhecimento disso? Como a vice-presidente acabou de falar, isso não está consignado em contrato, deputado. Muito bom. O muito senhor bom saber tinha disso. conhecimento que na prática acontece isso? Também não está consignado em contrato que um terceirizado lacre em nome do Detro. Está? Então o contrato é errado. Porque ninguém pode delegar, a senhora não pode delegar poder de polícia para ninguém. Nós estamos falando de um contrato que tem 5 anos e esse tópico do contrato jamais foi impugnado. Jamais foi objeto de questionamento sequer do Tribunal de Contas do Estado. Ótimo, que agora a gente, quem estava ganhando, agora vai começar a perder. Porque a gente vai fazer a regulamentação aqui nessa casa e vai ser em tempo recorde, porque o governador já determinou que essa semana seja entregue o Estatuto das Blitz e quem estava ganhando dessa maneira irregular vai começar a perder com força. Pronto. Agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora disse qual o prazo, por favor, como é que funciona o leilão? Com prazos, por favor. Após 60 dias que o veículo está cautelado, a PL manda um pedido de autorização para a realização de leilão. Nesse pedido de autorização, ela relaciona os veículos que estariam aptos a leilão, acompanhados das respectivas GRVs. E aí começa o procedimento de conferência, para saber se esse veículo ele tem restrição policial, se ele tem restrição judicial, se há mandado de busca e apreensão, enfim, para saber se esse veículo de fato pode ir a leilão, para saber se o ex-proprietário foi notificado
quanto à existência do veículo no pátio, enfim, é todo um procedimento de conferência documental. Após a conferência, é dado ok para a realização do leilão. Quem e faz aí, a conferência? é um setor do DETRO, existe uma coordenadoria, que é a COGEL, que é a Coordenadoria de Gestão de Leilões. E na COGEL existe não é um subsetor, mas uma equipe de conferência que a gente chama como pré-leilão,